Sejam todos bem-vindos ao canal da CSE Resgate. Hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês, uma dica sobre 5 livros que trabalham a temática de atendimento pré-hospitalar, que trabalham algumas temáticas também de resgate, e eu acho que vai ser muito massa você adquirir esses livros, esses conteúdos, ter a oportunidade de ler, de reler, de ter em casa esses livros. E antes de começar, eu tenho algumas dicas que podem lhe ajudar, principalmente para a leitura de livros com conteúdo de estudos, certo? Às vezes você quer ler um livro, quem gosta de leitura, lê um livro de uma história, um livro pessoal, passa um dia todo, um fim de semana todo lendo e acaba o livro. Talvez essa não seja a melhor estratégia para ler livros de conteúdos, livros de estudos, certo? Então, como funciona para mim? Pode ser que para você seja diferente, mas para mim funciona melhor eu separar um livro por vez e ler alguns capítulos que me chamam a atenção, para depois voltar um outro momento e ler o restante do livro. Então, aquele livro que eu primeiro pego o índice, eu vou olhar aí todos os temas, e aquele tema que me chama mais atenção, eu vou começar lendo por aquele tema. Normalmente eu também não começo lendo um capítulo por inteiro, certo? Eu vou lendo devagar, e aí vem uma outra dica, fazendo anotações e de repente transcrevendo as partes mais importantes que você achou desse livro. Para isso é bom também você ter um espaço reservado para esse tipo de leitura, de repente um quarto silencioso, iluminado, para que você possa ter acesso aí a algum outro caderno que você faça as suas transcrições aí dos pontos importantes, certo? Outra dica valiosa é reservar um bom tempo para que esse momento aconteça. Às vezes meia hora, 1 hora, quem sabe até mais, vai depender de você. Com essas dicas, eu acho que você já vai poder ter uma leitura muito mais valiosa, prática, e vai te ajudar a entender o conteúdo do livro, beleza? Então vamos lá. Bom, eu tenho 5 livros aqui, na realidade eu tenho 2 detalhes para contar para vocês. O primeiro, essas indicações são preferências minhas, você pode ter suas preferências, a gente não está recebendo nenhum patrocínio para isso, é apenas uma forma de alimentar vocês com bom conteúdo, com coisas que me ajudaram e me ajudam na caminhada. E a segunda dica é que nessa primeira indicação eu estou mandando 2 livros ao invés de 1. Então na realidade fica um bônus aí de mais um livro. No total vocês vão ter 6, mas é porque os 2 se parecem muito, certo? O primeiro deles é este livro aqui, Primeiros Socorros, Guia para profissionais. Se você está começando no atendimento pré-hospitalar, se você está começando a sua vida de técnico de enfermagem, de cuidador de idoso, você pode adquirir esse livro para iniciar os seus estudos. Ele é um livro de fácil leitura, muito rápido, muito prático na ideia que ele traz, com conteúdos completos que vão de primeiros socorros, mas também emergências no trauma, algumas abordagens clínicas. É um livro de 2019, tem bastante figura ilustrativa, colorida, para que você se situe onde você está, e vale muito a pena conferir. Além do que, ele é muito bom financeiramente falando, ele é acessível financeiramente falando. E para complementar, ou depois que você tiver lido esse, ou estiver já adquirido esse, você pode também comprar este, que é da série dele, também chancelado aí pela Abramed, que são Protocolos em Emergências na Atenção Primária à Saúde. Esse é um livro muito interessante porque ele traz a proposta de ter figuras ilustrativas, tabelas e fluxogramas. Então ele não vai trabalhar a temática de explicar muita coisa. Ele é como se fosse um guia rápido. Na realidade, essa é a proposta dele, de protocolos no geral. Então, se você tiver dúvida sobre Glasgow, você vai lá no índice e já tem o Glasgow lá. Se você tem dúvida sobre a escala de Apgar, você tem aqui no índice e já procura. Então, é como se fosse um complemento do Primeiros Socorros,
e você vai ter um acesso mais rápido a essas tabelas, a esse tipo de fluxograma e das figuras ilustrativas de ventilação, máscaras, tudo que você quiser falar sobre trauma clínico. São dois bons livros que vão ajudar vocês aí nesse começo de caminhada. O segundo livro que eu quero trazer para vocês é esse aqui, Manual APH, né, Manual de Atendimento Pré-Hospitalar. E eu sempre me empolgo em falar desse livro porque ele foi desenvolvido por acadêmicos de medicina da UFC, da Universidade Federal do Ceará. E a temática, o formato desse livro me apaixona muito. Os primeiros capítulos dele, ele traz alguns cenários, casos clínicos, né? Não necessariamente somente abordagem clínica, mas também abordagens traumáticas, psiquiátricas. E você tem aí uma ilustração de uma ocorrência. Depois disso, ele dá alguns parâmetros e faz algumas perguntas provocativas para que você comece a entender aquilo que ele está querendo te trazer na lembrança. Posteriormente a isso, ele fala sobre o tema, depois ele coloca pontos de discussão, de debate, a solução dessa discussão, o desfecho e o desfecho do cenário que ele propôs no início do capítulo, né? É um pouco, inclusive, parecido com o PHTLS, que também traz cenários no início dos capítulos, mas esse formato do manual APH eu acho melhor. São cenários mais comuns do dia a dia e ao término, né, a metade do livro são esses cenários e a outra metade são fluxogramas de atendimento. Então, quem gosta de fluxograma, e eu sou um apaixonado por fluxograma, encontra nesse livro fluxogramas práticos sobre absolutamente qualquer tema, manejo de via aérea, abordagem inicial e secundária, atendimento obstétrico, segurança de cena no passo a passo. Então esse livro é muito bacana por isso e indico para vocês também. O próximo livro, esse aqui foi tu que botou aqui sem querer, não foi? Eu esqueci aí que eu tava O quarto da mulher tu tava lendo. Eu botei em cima e tu juntou nas coisas. Vamos pro próximo. Corta. Bom, o próximo livro é esse aqui, Técnicas de Resgate Veicular, certo? É um livro de um bombeiro militar que vai abordar esse tema de resgate em veículos leves e pesados, mesmo que você não seja bombeiro e está vendo esse vídeo, é da saúde, é do SAMU. Esse livro é uma indicação porque ele também vai trabalhar segurança de cena, avaliação de cena, organização de uma cena de acidente automobilístico, sistema de comando de incidentes, técnicas de extração veicular. Então é um livro muito bacana. A gente está muito suscetível a pegar uma ocorrência com um bombeiro militar e a gente precisa entender mais ou menos o que está acontecendo na cena para a segurança do nosso paciente e para a nossa segurança. Então é um livro muito legal, muito didático, muito direto e que, na minha opinião, é o melhor da área de resgate veicular, certo? Bom, essa listagem ela não está em ordem de favoritos. Eu coloquei a primeira opção porque eu acho que quem está iniciando é um bom livro, mas no geral não está por ordem de favoritos. Só que o quarto e o quinto livro, eu confesso que eu leio com muito mais frequência pela forma que é trabalhado esses livros. O próximo livro é esse, Enfermagem no Trauma, Atendimento Pré e Intra-Hospitalar. Confesso que tenho lido bastante ele, né, mais do que os outros. É um livro que eu falo bastante em sala de aula. Vocês, quem já foi aluno meu, já sabe que ele aparece em slides, aparece aí algumas instruções que eu dou. Não é por acaso, esse é um baita de um livro, utilizados por diversos professores e instrutores na área do APH. Eu queria ressaltar aqui dele dois capítulos. O primeiro, que é o atendimento ao afogado, com o David Spillman, né, o grande mestre aí
bombeiro, médico da Sobrasa, diretor da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E o outro capítulo é o de imobilizações e estricações, onde aborda restrição do movimento da coluna, falando aí dos protocolos de restrição, falando um pouco sobre os fluxogramas de restrição, como o Nexus, como o CCR, fala um pouco sobre a SCUP e dá alguns nortes para a gente lembrar de como imobilizar um paciente. Eu tive a oportunidade de estar com o autor, Wesley Pinto, e alguns dos coautores, num curso que eles fizeram aqui em Fortaleza. Tive a oportunidade de tirar algumas dúvidas do livro com eles mesmos, e é muito bacana ver a desenvoltura que ele trata esses temas. Detalhe, ele não é apenas um livro para quem é da graduação, ele também serve para o suporte básico de vidas no sentido de técnicos de enfermagem e condutores, certo? Apesar da literatura ser um pouco mais difícil, você consegue acompanhar se você tiver um pouco aí de conhecimento. E ele também vai abordar suporte básico, intermediário principalmente, e algumas coisas do suporte avançado. Vale muito a pena a leitura. Chegamos no quinto livro. Confesso para vocês que o quinto livro também é um livro que eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito fã da autora e da forma que ela traz, os temas que ela traz dentro desse formato que é a literatura. O livro é esse aqui, APH Resgate, Emergência em Trauma, da doutora Júnia Sueoka, do Grau de São Paulo, né? Ela faz atendimento aeromédico, e eu estou falando isso porque muito do acervo do livro é de ocorrências que ela e a equipe, algumas equipes do Grau, tiveram a oportunidade de participar. Eles têm esses arquivos e colocaram aqui no livro. Então é praticamente como se você estivesse fazendo parte do atendimento. Você consegue entrar naquela cena, consegue se familiarizar com o que está acontecendo e o que está sendo falado aqui, né, em forma de escrita. E é um espetáculo de leitura, um espetáculo de conteúdo. Eu queria destacar para vocês alguns capítulos desse livro, como humanização no APH, tema absolutamente importante para a gente, preservação de local nas mortes violentas para fins de perícia. Olha como é um tema que é abrangente, olha como é um tema que é do nosso dia a dia, para quem trabalha na rua, né, infelizmente com as mortes violentas que a gente encontra aí Brasil afora. Então tem um capítulo só para isso, só para você saber se comportar nessa situação. Trauma na gestante, e um capítulo sobre a abordagem técnica ao tentante suicida. Então é um baita de um livro que vale muito a pena a leitura. Então é isso, essas foram as indicações da gente. Se você tem indicação de algum outro livro que não apareceu aqui, coloca nos comentários, vai ser muito divertido fazer essa troca de conhecimento. Lembrando que você é aluno da CSE e você que já fez algum curso da CSE, você tem acesso a esses livros. Basta você entrar em contato e agendar um dia para que você venha até a base e tenha aí acesso a qualquer um desses livros e outros da nossa biblioteca para fazer suas anotações. Já tivemos alunos aí que fizeram até alguns estudos para monografia na finalização dos seus cursos. Então, fiquem à vontade, beleza? Um grande abraço, deixem sugestões dos próximos temas também e se cuidem, fiquem com Deus.